Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de língua portuguesa Aprender e Estudar em Casa. Na primeira aula eu partilhei convosco um sítio na internet onde podem encontrar livros para fazer a leitura, para porem a vossa leitura em dia. Mas será que podemos só ler nesses tempos que estamos em casa? Não, podemos fazer outras atividades, nomeadamente jogar, conversar, também brincar. Todas as crianças gostam de brincar, até nós os adultos também gostamos. Então eu trouxe uma frase para partilhar convosco, que é a seguinte frase: a criança aprende brincando e brincando ela é feliz. Lá em casa vocês também aproveitem para brincar, ler, estudar, fazer as atividades enviadas pelos professores, mas também aproveitem, tirem um tempinho para brincar. E por falar em brincar, vamos ver qual é o nosso sumário de hoje. Depois vamos fazer uma brincadeira, um joguinho que eu preparei para a aula de hoje. Hoje o nosso sumário é classes de palavras e vamos estudar flexão dos adjetivos. Flexão quer dizer variação. Mas antes de entrar propriamente na matéria, nós vamos fazer um joguinho que é o seguinte: eu tenho aqui a tela, que é a base, utilizei cartolina, mas lá em casa também vocês podem construir o vosso jogo, mas construam com os materiais que têm disponíveis, porque não podem sair de casa. As orientações é para ficar em casa. E aqui nós temos algumas palavras, que são palavras retiradas do texto que nós lemos na primeira aula. Vocês ainda se lembram? É claro que se lembram. Então, o que é que nós vamos fazer? Vejam o cabeçalho. O que é que temos aqui? Temos as palavras nomes, pronomes, verbos, advérbios, conjunções, adjetivos, determinantes e preposições. Vocês já conhecem essas palavras, certamente. Tenho a certeza que sim. E ainda temos os quantificadores e as interjeições. Já se lembram disto? Estudaram nas aulas presenciais. Apenas uma revisão. Como é que vamos fazer o jogo? Eu vou pegar aqui a cartinha, tem a palavra, e depois nós vamos juntos dizer onde é que esta palavra deve ficar. Se se trata do nome, fica na coluna do nome, dos nomes. Se se trata de um pronome, fica aqui. Se se trata de um verbo, assim sucessivamente. Podemos jogar? Estão prontos para jogar? Então vamos lá. Bicho. Vamos ver. Bicho pertence a que classe? Muito bem. Nomes. Lindo. Pertence a que classe? Adjetivos. Muito bem. Jamais. Será que é uma preposição? Não. Muito bem. Advérbios. Acordava. Verbo. Muito bem. Portanto. Conjunção. Muito bem. Exausto. Exausto é um adjetivo. E claro, isto é apenas uma demonstração. Vocês agora podem fazer o vosso jogo em casa e continuar a jogar com os pais. Também quem tem irmãos em casa pode jogar com os irmãos. E se também língua portuguesa não são só textos, palavras, frases. Em língua portuguesa também nós podemos fazer jogos. Muito bem, como podem verificar aqui no cabeçalho, nós temos as classes de palavras que vocês já estudaram e ainda se lembram certamente. Então, em língua portuguesa, as palavras podem ser agrupadas em várias classes. Temos 10 classes e tenho a certeza que vocês já conhecem todas essas classes. Digam-me lá quais são.
substantivos, que também podem ser designados de nomes, adjetivos, verbos, advérbios, pronomes, determinantes, quantificadores, preposições, conjunções e interjeições. Muito bem. Agora, hoje, nós vamos, como não é possível trabalhar todas as classes de uma só vez, nós vamos trabalhar apenas os adjetivos. Mas antes de entrar nos adjetivos, vamos fazer um joguinho, que é o seguinte. Eu vou ler, nós vamos ler juntos o conceito, a definição, e depois agora vocês vão tentar descobrir do que é que nós estamos a falar, ou seja, de que classe estamos a falar. As classes que vocês acabaram de dizer, certo? Pode ser? Muito bem, o primeiro conceito temos, são usados para designar seres. Seres podem ser pessoas ou animais. Também para designar objetos e sentimentos. Podem variar em gênero, masculino ou feminino, em número, singular ou plural, e em grau, grau normal, grau aumentativo ou grau diminutivo. De que classe estamos a falar? Classe dos nomes. Segunda opção, segundo conceito, temos palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou um advérbio, indicando uma circunstância que pode ser tempo, lugar, modo ou intensidade. Vocês se lembram? O que é que estamos a falar? Dos advérbios. Muito bem. Terceiro conceito, terceira definição. Palavras que indicam ações, estados ou fenômenos, situando-os no tempo. Variam de acordo com a pessoa, número, tempo e modo. Prestem atenção. Tempo e modo. Do que é que estamos a falar? Dos verbos. Quarto conceito, ou quarta definição. Palavras invariáveis que são usadas para unir frases, orações, mas também para unir duas palavras de mesma função numa oração. Do que é que estamos a falar? De que classe estamos a falar? Estamos a falar das conjunções. Última definição. Palavras que exprimem emoções, sensações ou estados de espírito. O que é que estamos a falar? De que classe? Estamos a falar das interjeições. E ainda, como já sabem, nós temos 10 classes. Já fizemos 5, ainda faltam mais 5. Vamos lá. Palavras que indicam quantidades de pessoas ou coisas, bem como a ordenação de elementos numa série. De que classe estamos a falar? Dos quantificadores. Muito bem. Palavras que se usam para caracterizar um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado. De que é que estamos a falar? Dos adjetivos. Perfeito. Palavras que se colocam antes do nome e que ajudam a referenciá-los. Do que é que estamos a falar? Dos determinantes. Perfeito. A seguir, temos palavras invariáveis que estabelecem uma relação de sentido entre as palavras que ligam. Estamos a falar das preposições, certo? Último conceito, palavras que substituem ou acompanham o nome na frase, evitando a sua repetição. Varia em gênero e em número. Estamos a falar dos pronomes. Muito bem, perfeito. O que é que estudaram sobre os adjetivos? Aliás, há bocadinho nós falamos dos adjetivos. O que são adjetivos? São
palavras usadas para caracterizar ou qualificar seres vivos, também objetos, paisagens, ideias, etc. Com os adjetivos, atribuímos qualidades aos nomes. Quando eu digo a Joana é bonita, a Maria é inteligente, então estamos a atribuir qualidades. Os adjetivos, como sabem, aliás, eu vou fazer a pergunta, o que é que sabem sobre os adjetivos, além do conceito, da definição? Sabem que os adjetivos mudam ou variam em gênero, em número e em grau. Então, temos aqui, em gênero, podem ser masculino ou feminino. Exemplo, temos lindo, linda. Se for masculino, lindo. Se for feminino, linda. Ainda em gênero, podem variar uniforme ou biforme. Mais à frente nós vamos falar um bocadinho mais sobre uniforme e biforme. Exemplo, amável, amável. Lindo, linda. Vejam que lindo usamos para rapaz, linda para menina, digamos assim. Mas quando estamos a falar de uniforme e biforme, uniforme, pensem, uniforme de educação física, serve tanto para menina como para rapaz. Então, amável serve tanto para menina como para rapaz. E vamos falar sobre isso mais adiante. Quanto ao número, temos singular, plural. Amável, amáveis. Quanto ao grau, sabemos que os adjetivos mudam ou variam. Para além do grau normal, ainda já estudaram o grau comparativo e o grau superlativo. Muito bem. Vamos ver um exemplo aqui. Menina estudiosa e gentil. Do outro lado, menino estudioso e gentil. Vamos ver o que é que mudou. Vejam, menina estudiosa, menino estudioso. Estudiosa passou para estudioso. E gentil, por que é que não mudou? Porque, o que é que nós vimos? Porque é uniforme, serve tanto para feminino como para masculino. Perfeito, já vi que perceberam. Agora, vamos fazer um exercício que está no vosso livro, na página 30. Vosso livro de língua portuguesa. Na página 30, o que é que vocês vão fazer? Primeiro vamos ler as frases e depois vocês vão sublinhar os adjetivos em cada uma das frases apresentadas. A linha A, temos: o filho do homem é um bebê lindo. A linha B, o senhor ficou desesperado e perturbado com aquele acontecimento. C, ele adorava sua amiga generosa e prestável. D, a morte do seu precioso animal de estimação foi uma perda terrível. A linha E, a raposa é um animal selvagem. Então, vamos lá sublinhar os adjetivos em cada uma das frases. Já está? Já? Então, vamos ver. O que é que sublinharam? Quais são as palavras que sublinharam? Na linha A, sublinharam a palavra lindo. Muito bem. E na linha B? A palavra desesperado e perturbado. Certíssimo. E na frase C? Não ouvi? Muito bem. Generosa e prestável. Perfeito. Na linha D? Quais as palavras? Perfeito. Precioso e terrível. E a última frase? A palavra
selvagem. Muito bem, parabéns. Conseguiram fazer tudo. Perfeito. Neste exercício agora, como eu acabei de explicar, e vocês já sabiam, não é nada de novo, temos aqui algumas palavras que são adjetivos, vocês já sabem. Lindo, desesperado, perturbado, generosa, prestável, precioso, terrível e selvagem. O que é que vão fazer? Vão distribuir esses adjetivos nessas duas colunas. Vão pensar quais são os adjetivos que servem tanto para masculino quanto para feminino. Se serve para masculino e feminino, então quer dizer que é uniforme, claro. E se temos de mudar para masculino, termina com A, por exemplo, e para masculino, perdão, termina com O, e para feminino termina com A, já sabemos que é biforme. Então vamos lá fazer o exercício. Já está? Terminaram? Muito bem. Então, como é que ficou? Vamos lá ouvir. Na coluna de uniforme, temos prestável, selvagem, terrível. Perfeito. Na coluna biforme, temos lindo, desesperado, perturbado, generosa e precioso. Muito bem, conseguiram fazer tudo certo. Em relação ao grau dos adjetivos, o que é que vocês estudaram? Estudaram, para além do grau normal, grau comparativo e grau superlativo. O grau comparativo, o adjetivo pode estar no grau comparativo de superioridade, comparativo de igualdade, comparativo de inferioridade. E no grau superlativo, pode ser relativo ou absoluto. Dentro do grau superlativo relativo, temos de superioridade e de inferioridade, ou seja, superlativo relativo de superioridade, superlativo relativo de inferioridade. No superlativo absoluto, temos superlativo absoluto analítico e superlativo absoluto sintético. Muito bem, agora temos aqui só uma exemplificação, só para esclarecer um bocadinho mais. É claro que é algo que vocês já sabem, mas não custa esclarecer um bocadinho. O filho do lenhador é lindo. Lindo está no grau normal. O filho do lenhador é muito lindo. Muito lindo está em que grau? Grau superlativo, absoluto, analítico. O filho do lenhador é lindíssimo. Está em que grau? Superlativo, absoluto, sintético. Frase a seguir. O filho do lenhador é o mais lindo de todos. É o mais lindo de todos. Então, é grau superlativo relativo de superioridade. O mais lindo de todos. E a última frase. O filho do vizinho é o menos lindo de todos. O mais lindo de todos é superlativo relativo de superioridade. E o menos lindo de todos é superlativo relativo de inferioridade. Agora vamos fazer exercícios. Está no vosso manual, na página 30. O exercício diz o seguinte: identifica os diferentes graus do adjetivo lindo, fazendo a ligação. Então, na coluna à esquerda, vocês têm o adjetivo lindo, em diferentes variações, e na coluna à direita o grau. O que é que vão fazer? Vão ligar. Muito lindo, vão ligar em que grau se encontra. Menos lindo do que, mesma coisa. Vamos lá fazer o exercício? Já está?
Muito bem. Então, vamos lá. Muito lindo está no grau superlativo, absoluto, analítico, certo? Menos lindo do que está no grau comparativo de inferioridade. Lindíssimo. Grau superlativo, absoluto, sintético. O menos lindo, grau superlativo, relativo de inferioridade. Lindo está no grau normal. Muito bem. O mais lindo, grau superlativo, relativo de superioridade. Tão lindo como está no grau comparativo de igualdade. Mais lindo do que. Qual é o grau? Comparativo de superioridade. Perfeito. Vamos fazer síntese da aula? Então, o que é que nós vimos hoje? Classes gramaticais, vimos que em língua portuguesa as palavras estão agrupadas em classes. Quais são as classes que nós vimos? Substantivo, adjetivos, conjunções, interjeições, quantificadores, verbos, advérbios, preposições, determinantes e pronomes. E estudamos um bocadinho mais os adjetivos e vimos que os adjetivos variam em gênero, em número e em grau. Podem estar no grau comparativo, no grau normal ou no grau superlativo. No comparativo temos comparativo de superioridade, comparativo de igualdade, comparativo de inferioridade. E no superlativo vimos superlativo relativo ou absoluto, relativo de superioridade e inferioridade e absoluto, analítico e sintético. Muito bem, agora vou deixar um trabalhinho para casa. O trabalho que está aqui, 1.3, 1.4 e 3 está na página 30 e 31. Então, 1.3 é reescreve as alíneas A e B no feminino. 1.4 reescreve as alíneas C, D e E no plural. O número 3 está na página 31 e vocês vão associar, página 31, vão associar o adjetivo no grau normal ao adjetivo no grau superlativo absoluto sintético. Então, o exercício que fica para casa, há uma parte que está na página 30 e a outra parte que está na página 31, que é o exercício 3. Façam e depois enviem para o vosso professor. Muito bem, antes de finalizar a nossa aula, eu vou deixar aqui um link que vocês vão entrar nesta página para jogar. O jogo é sobre classes de palavras, é o que nós vimos hoje na aula. Para verem que língua portuguesa não é apenas texto, palavras, frases, também temos jogos. Eu fiz o jogo e, claro, consegui fazer tudinho em 57 segundos. Vemo-nos na próxima aula e até lá, fiquem em casa.